Só que ajustar o seu microfone. Ok? Por favor, 15 minutos. Ok. Bem, 15 minutos primeiro, quase uma hora à espera para voltar a falar 15 minutos, para quem fez mais de 600 km de estrada. Volto àquela questão do ajuste do painel. Obrigado. Próximo debate, se estiver disponível. Exatamente. É só uma boa gestão de tempo para compensar a distância. Bem, eu na verdade julguei que na minha primeira intervenção eu não prestei bem atenção aos argumentos do Dr. Norberto. Agora, com mais cuidado, voltei a prestar atenção e eu percebi que, para além de abraços, alguns elogios tendenciosos a alguns, golpes baixos para outros, etc., o doutor não trouxe propriamente argumentos para defender as políticas do Executivo, que é o tema. Estamos aqui a discutir críticos e apoiantes das políticas do Executivo. Muitos de nós mostraram números para apresentar as críticas, mas depois, em resposta, não tivemos números para contrapor ou para sustentar as políticas do Executivo. Muitas vezes foi repetindo quando for em governo. Com exceção do Dr. Helder Chiuto, não sei se tem mais alguém que é político partidário aqui. Pela nossa Constituição só se torna governo quem é membro de um partido político. E nós não somos. Nós não vamos ser governo. O que eu quero, Jair de Freitas, é soberania. Quero que o povo seja soberano. E nós não temos essa soberania. Segundo a Constituição, devíamos ter, mas o regime não nos dá esta soberania. Mas fiquei feliz porque nas entrelinhas consegui perceber que já somos os dois que queremos que o MPLA saia. Eu e o Dr. Norberto. Só que o Dr. Norberto só tem medo da retaliação, de quem for governo, como os vai tratar. Então esse é o único entrave para não deixar ainda de ser governo. Mas estou feliz que por competência já percebeu que é preciso que tenha um intervalo lúcido. Doutor, eu vim como crítico. Crítico não é inimigo. Nós vemos isso na questão da restauração, na questão do cinema. Há crítica. A crítica ajuda a crescer. Mas infelizmente o MPLA insiste em ver os críticos como inimigos, por isso rotula-nos. Esse é um grande problema que nós temos. E isso não ajuda no processo de reconciliação. Talvez é por isso que o presidente, depois de fazer a SEAST mudar a data do Congresso de Reconciliação Nacional, fez sair a nota a dizer que não vai poder estar. Eu espero que a SEAST volte a negociar para que o presidente esteja, porque reconciliação não é criar uma civil que abraça antes de perdoar, né? Abraçar e perdoar. Não, o processo é o contrário. Primeiro é perdoar para depois abraçar. Mas me parece que estamos a politizar a questão da reconciliação nacional. Isso faz com que o presidente não vá lá parar. Falou o meu amigo Teixeira, né, que às vezes ele foi detido, etc., porque passou dos limites, provavelmente, quando estávamos a defender a causa dos nossos presos políticos, com qual nos solidarismo. Nós temos memória que o doutor também foi parar as bairras do tribunal, também foi condenado. Não sei se passou dos limites ou a nossa justiça condenado? Que é assim. Teve em prisão domiciliar. Peço desculpa. Eu não fui condenado. Você devia me homenagear por ter sido absolvido de 6 crimes. Olha, é aí onde eu estou a dizer, mas esteve em prisão domiciliar durante... Doutor, deixa eu terminar. Você devia fazer. Deixa eu só terminar. Deixa-me terminar. Deixa-me terminar, doutor. Devia se sentir honrado. Sim. Porque um alto dirigente do MPLA foi absolvido de 6 crimes. Não, sentir-me honrado, por quê? Sim. O doutor devia sentir-se envergonhado de ter sido acusado de 6 crimes. Envergonhado, não? Sim, porque é lógico. Devia se sentir envergonhado de ter sido acusado de 6 crimes. Porque se foi acusado de 6 crimes, porque havia indícios para ser acusado de 6 crimes. Não, eu estou aqui. Por que é que eu não fui acusado de 6 crimes como doutor? Não, você não foi. Porque não tenho indícios para tal, tão simples quanto isso. Mas eu vou continuar a colocar. Depois no final o doutor vai me provar se eu estiver errado. Agora eu vou lhe interromper para dizer o seguinte: não me sinto envergonhado. Faz favor. Porque nos processos, e se calhar você não é obrigado a saber essa matéria, mas depois consulta aqui o seu advogado que ele vai dar algumas explicações. Quando a acusação é feita, sim, ela depois tem que ser sustentada. Exatamente. E quando não é sustentada, e eu faço disso hoje para a minha brota tailandesa, para mim hoje é um gozo. Sim. E eu até acho que foi bom ter passado por aquela experiência, que é uma experiência que me fez crescer bastante. Tanto me fez crescer que eu sinto-me muito satisfeito hoje, porque de facto consegui, mesmo naquela situação de aflição, provar o meu nível de honestidade. Está a perceber? Isso não é para todos. Isso não é para todos. Depois, tem outra coisa. Nunca vou sentir vergonha, porque vergonha seria se eu fosse condenado. E não fui. Mais do que isso, o Ministério Público que acusou pediu a absolvição. E o tribunal que julgou concretizou a absolvição. Isto não é para todos. Portanto, eu até acho que o meu querido amigo, não é,
devia dizer assim, posso ser um caso raro, né? Por isso. Não é um caso raro, não é um caso raro. E eu, sabes o que é que eu vou fazer quanto a essa matéria, doutor? Vou fazer, sabe o que é que eu vou fazer? Eu hoje faço disso este gozo. Sabes o que é que eu vou fazer quanto a essa matéria? Eu não vou no caminho em que o doutor está-me a levar, porque eu não vim discutir o mérito do doutor Norberto Garcia. Não, você Sim, tá não, com é a onde questão. você me quer levar, por isso é que Não, mas cortaste. você- Não, você por tá isso. colocando a questão. Não coloquei essa questão. Você colocou- Eu conheço essa estratégia, Quem- por isso não quem vou levantou nessa. a questão? Fui eu? A questão, não neste ângulo em que o doutor quer levar. Você Exatamente, levantou por isso a é que eu não vou pelo caminho em que o doutor quer Então, levar. a questão Eu estou é a falar no caminho de que não precisa Meu ter caro. excessos para ir parar as barras, Meu caro. as barras de justiça. É na questão que eu trouxe. Você E levantou o doutor a não questão, teve. E o você doutor, levantou a minha por isso é que eu questão, disse. eu estou-lhe a responder. Não, estou a dizer. Que não se contava de com facto. essa Não, contava muito. Vim muito bem preparado para si. Só que não vou no caminho onde o doutor quer me levar. Eu estou a lhe dizer que se não precisa de excesso. Tu não querias essa. Não, eu esperava isso. Aliás, Eu já sei que tivemos- vos incomoda muito Não, isso. doutor, estás a ver esse jogo? Vos incomoda muito isso. Esse jogo eu também já estou preparado. Isso vos incomoda Sou novo, bem mais novo, mas para esse jogo eu Isso- também já isso- estou isso preparado. vos incomoda muito. Não, eu por acaso eu não vi. Eu já disse no princípio, vou repetir aqui. Eu não vim discutir a figura do Dr. Norberto Garcia. Não, mas eu Até não tenho nada nem sei, contra nem si. sei, nem eu vim sei. falar do seu chefe, o titular do Poder Executivo, que é o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. É ele que é o titular do Poder Executivo e nós estamos a falar das políticas do Executivo. Nós O senhor estamos Norberto aqui- Garcia é só um auxiliar, Sim. um vice do auxiliar do titular do Poder Executivo. sim. Então não vou gastar o meu tempo com o Dr. Norberto Você Garcia. levantou a questão, eu tenho que responder. Seria o Meia, seria o Francisco. Isso Não. toca a minha integridade. Doutor. Eu tenho que lhe responder. Tá bem, então ficou clara a resposta. Vamos ao que nos interessa. Não vou fugir disso. Vamos aqui falar sobre a empregabilidade juvenil, que é o segundo tema. Sim, senhor. Estão a partir de hoje suspensos os vistos, a partir de ontem, os vistos de trabalho em Portugal, e todos os angolanos ficaram assustados com essa notícia. Suspenderam os vistos de trabalho a Portugal e os angolanos ficaram assustados. Por quê? Porque Portugal tem sido uma solução para o problema da desempregabilidade em Angola. Temos encontrado lá soluções, tem encontrado lá soluções. Porque aqui em Angola nós temos 30% de taxa, 29 pontos, qualquer coisa, quase 30% de taxa de desempregabilidade. E se contamos a faixa dos 15 aos 24 anos, que são os jovens, nós estamos a falar em 45%. É muito alta, muito alta. E porque a nossa população é maioritariamente dos 25 abaixo. 60% da nossa população está nessa faixa etária. Agora, o presidente vem a público e diz: empregamos X pessoas. Ok, são números, os números não mentem. Mas a pergunta que fica é: quantos foram lançados no mercado de trabalho no período em que se empregou aquelas pessoas? Para vermos o rácio. Porque se você emprega 100, mas lançaram no mercado de trabalho 500, são 400 pessoas que estão à procura de emprego. E isso o presidente não consegue dar resposta. Por isso é que os números só sobem. Segundo, quantos foram desempregados no igual período? Terceiro, quantos postos de trabalho, por exemplo, foram encerrados no mandato do presidente João Lourenço? Sabes o que é que o governo faz? E faz muito bem, aliás, os governos socialistas, comunistas, como dizem, vivem disso de propaganda. Criam ícones como Vinevala, que o doutor fez referência. Criam um ícone para servir de referência para a regra da juventude. Mas não é. A nossa juventude é maioritariamente desempregada. E os que têm emprego, eu nem chamaria aquilo de emprego, porque não têm dignidade. Se não trabalham mal, acabam ganhando mal. Empregos precários, até nós na função pública. Sou profissional de saúde, o doutor já fez aqui algumas denúncias sobre como trabalhamos nos nossos locais de trabalho. Aquele não tem dignidade nenhuma. E quando não é dignidade nas condições de trabalho, não é digno na questão do salário. Ganhamos muito mal. Eu ganho muito mal. Eu posso lhe mostrar a mensagem do meu salário que caiu ontem, ok? Da função pública, se eu lhe mostrar, o doutor vai perguntar como é que eu vivo com aquela miséria de salário. Estou aqui a dizer que nós temos um governo que cria ícones, como o Vinevala, e diz que tem 20 mil hectares produzidos. Não tem, Vinevala não tem 20 mil hectares produzidos. Eu vivo no Ambo, ele é meu vizinho. Eu conheço pessoalmente e conheço as terras dele. O que acontece é que quando vai para lá visitas, cria-se todo o cenário para a TPA passar uma narrativa que não é a real. Adquire-se produtos na vizinhança, armazena-se, não é? Como se faz nas feiras e nas expos, as administrações levam produtos que não produzem nas suas localidades, para servir de referência. Por isso é que o doutor disse também, eu contraponho aqui, as pessoas hoje acreditam mais nas redes sociais, são mais credíveis as redes sociais do que os canais oficiais de comunicação pública, a TPA, a 1, 2 e a Zimbo, que é a TPA 3, porque criam essa narrativa de um país utópico, onde a juventude é diferente daquilo que se vende. E o tempo está a correr, eu vou continuar aqui. O Estado, não é? O doutor fez aqui referência sobre alguns que são incompetentes e na sua perspectiva, fazem-te mal. Fazem-nos mal a nós também. Até fazem mais mal a nós do que o doutor Norberto Garcia. Porque nós Mal a mim? Não, eu não disse isso. Você entendeu? fazem-te mal os teus colegas que lá estão. É nessa narrativa. Pode não ser nessas palavras, mas falo fazem-te sempre mal do os coletivo. cheiros. Exatamente. Fazem-te mal. Nós ouvimos, está gravado. Então, o que devia de facto te fazer mal, na minha perspectiva, não seriam os seus pares, os seus colegas, porque eles são todos vítimas de um sistema que está mal montado, mal estruturado. Um sistema de inversão de prioridades. Estamos a falar da empregabilidade juvenil.
num país em que em novembro, acho que no dia 14, nós vamos gastar cerca de 20 milhões de dólares para 90 minutos de futebol. O seu chefe, titular do Poder Executivo, Presidente da República, estão a lavar 11 de novembro, estão a tapar buracos nas vias adjacentes, vão pagar hospedagem, transporte, hotel, alimentação, a imprensa, toda aquela robustez vai em torno de 20 milhões de dólares. Quando os antigos estudantes do IMA, fez referência ao AMP, terminaram, estão à espera de um financiamento do FADA. O FADA não é essa maravilha que o Dr. Norberto está a trazer aqui. Nós conhecemos, nós somos homens do campo, somos homens da localidade, os estudantes do IMA estão à espera de um microfinanciamento do FADA, que não lhes é dado há anos para começar na pequena produção. As cooperativas, e eu sei que o doutor domina muito bem porque anda com alguém, o doutor João Salvo Erro, que está trabalhando nas cooperativas. As cooperativas estão compostas há muito tempo e eu represento de uma organização que eu sou presidente, mas não estou diretamente envolvido. Estamos à espera há anos que sejam financiadas para criar pelo menos 10 postos de trabalho, a caminho de um ano. E não estamos a ter essa resposta. No final de contas, eu acho que nós temos o azar de ter tido esse governo. É o que eu estou a trazer. E os números não mentem. Agora, a visão que o Dr. Norberto Garcia traz, e vejo que tenta sempre descredibilizar, fez aqui referência, por exemplo, ao sistema de saúde de dos Estados Unidos e de Portugal, que estão mal, estão com crises. Mas imagina que no sistema de saúde com crise, é onde nós estamos a ir até para dar à luz. E nós então aqui estamos como? De onde estamos a sair? A empregabilidade que está mal lá no exterior, que fez referência que trabalhamos para o branco, com situações de crise muito apertadas, trabalhos indignos, é onde estamos a ir, é onde a juventude está a ir. Então, de onde estamos a sair? Qual é a caracterização da verdade? É isso que eu coloco, por isso é que eu pergunto ao doutor, né? E eu já sei mais ou menos a visão de governação que o doutor tem, por isso é que no governo anterior disse que era importante que fizéssemos várias réplicas de Eduardo dos Santos, e para quem pede várias réplicas de Eduardo dos Santos, nota-se o nível de exigência que tem. E reconheço, mas eu pergunto hoje, no governo de João Manuel Gonçalves Lourenço, essa governação que nós temos hoje é para vir a público defender. Com esses números todos que eu apresentei, há coragem de vir a público defender e fazer referência de que estamos no caminho certo para construir uma Angola sustentável? Minha primeira pergunta, e eu gostaria que me respondesse na perspectiva que eu coloquei as questões. Vamos lá, eu não vou responder para te fazer